como é importante a gente cuidar bem de quem suporta a gente o dia inteiro, os nossos pés. E com dor, essa missão pode se tornar um pouco mais difícil e às vezes até impossível. Mas calma aí que Vida e Saúde está chegando e hoje a gente vai só tratar desse assunto, então este é o seu lugar. Se você tem dor nos pés, problema de joanetes, mais especificamente é sobre isso que a gente vai falar. Mas você sabe que eu gosto de refletir, hoje eu trouxe uma frase de Hipócrates que disse o seguinte: aquele que não conhece os alimentos, como pode entender as doenças dos homens? A gente precisa se empenhar para conhecer os alimentos, para que a gente possa combater as doenças, na verdade, que a gente enfrenta todos os dias. Precisamos combater e a alimentação, olha, tá ali na linha de frente. É por isso que o Vida e Saúde sempre traz uma receita saudável para você. Hoje tem limonada de inhame lá no finalzinho do programa, então você não pode perder não, tá? Doutora Simone tá aqui, obrigada pela participação mais uma vez, doutora. Obrigada. Ela vem lá do Cevisa. Por isso que ela tem essa pele maravilhosa, linda, assim, descansada. O Cevisa é um espaço de vida saudável, um centro de vida saudável, localizado ali na região de Campinas. E vocês fazem atendimento das mais diversas queixas. Mas a obesidade, dependência química ou de outros, depressão também, são, assim, algumas dos atendimentos que vocês fazem mais frequentes, né? Isso mesmo, Teru. Todas as áreas do que diz respeito a estilo de vida, ajuste do estilo de vida, a gente atende lá no Cevisa. E um dos diferenciais do Cevisa, gente, é o espaço de hidroterapia. É o maior da América Latina, é isso? Isso. É o maior da América Latina. A gente já fez um tour por todos eles lá logo, quando estava fresquinho, foi inaugurado. Um espaço que vale a pena você conhecer ou mesmo visitar o site. Tá valendo também, tá? Para se inspirar e fazer alguma coisa aí na sua casa mesmo. Doutora Simone, hoje a queixa é nos pés. E aí a gente se preocupa, porque quando a gente não pode contar com os pés para sustentar a gente durante o dia todo, é que a gente reconhece o valor deles. A gente tem um formato normal do pé e um formato que, de repente, desvirtuou do ideal. Sim, é como você falou, Teru. É quando a gente mais precisa dele, quando a gente sente a falta ali, a situação começa a complicar por dor, é que você vê ali que é importante cuidar dos pés, né? Aqui a gente vê uma imagem da posição anatômica dos ossos do pé. Os ossos aqui, o metacarpo, né? Metatarso e aqui as falanges. E nessa imagem a gente vê uma postura totalmente diferente da posição normal, da posição anatômica, que é o caso do joanete. A gente chama popularmente como joanete, mas o nome que a gente usa na medicina é hallux valgus, porque o eixo ele está virado para fora, o eixo do que era para ser reto, era para ser reto, mas ele está virado contra o eixo principal do corpo. Então a gente chama de hallux porque é o dedo grande e valgo porque está para fora do eixo. Entendi. Agora, a grande pergunta que não quer calar é por que eu? Por que eu tenho joanete? Muita gente fala, eu tenho, minha tia teve, minha mãe teve. Parece que mais as mulheres sofrem de joanete do que os homens, é verdade? Sim, mais as mulheres, né? Mas os homens podem ter também? Com certeza, pode ter. E é multifatorial a causa. De origem, pode ser de origem genética, isso que você falou, Teru. Quando minha mãe já tem, meus tios, alguém da família tem, é muito mais fácil surgir essa situação na minha vida do que uma pessoa que não tem nenhum familiar que tenha esse estado no pé. Agora, outras situações podem gerar o joanete, não só de origem genética, né, familiar, mas um trauma, uma artrose, inflamações nas articulações, pode gerar essa disfunção na articulação ali do primeiro dedo do pé. Quem tem joanete não vai de repente chegar dessa situação para essa de um dia para o outro. Às vezes ela começa a formar joanete com a impressão de ser um calo, por exemplo. Então começa a ficar meio com um calinho, de repente confundido até com, eu usei uma sapatilha, tá pegando ali. Qual a diferença da joanete para um calo? Essa é uma boa pergunta, Teru, porque existem dois tipos de joanete. A joanete juvenil
que ela surge ainda na adolescência, na fase mais jovem, e a joanete do adulto, que é mais lá para os 40 anos. Então, nessa fase juvenil, ou até na outra fase adulta, você pode começar a sentir dor e um ponto vermelho nessa área do pé. E é o início ali de uma inflamação, uma bursite nessa região, porque ali está gerando uma pressão grande. E aos poucos, essa inflamação vai aumentando e vai gerando uma alteração ali anatômica da articulação. Tá. Se eu não cuidar desse calo, se eu não parar de comprimir, de apertar, de detonar com esse calo, ele pode evoluir para uma joanete ou não tem nada a ver? Evolui. O calo, na verdade, é uma calcificação óssea devido a uma compressão. Então, é o resultado dessa compressão vai gerando esse calo. A primeira fase é uma bursite, uma inflamação, e a constante pressão ali naquela região vai formando essa calosidade, esse calo. E pode evoluir muito. Aqui a gente vê um joanete já um pouco avançado, mas não é tão grave. Não tem indicação cirúrgica aqui. Agora, pode evoluir ao ponto desse dedo subir sobre esse. Tá. E aí é uma situação bem mais grave. Quero saber o seguinte, o que será que sente uma pessoa que tem joanetes? Quais são os sintomas, os sinais? A dor intensa. Dor nessa região? Dor exatamente nesse ponto, onde começa a ficar vermelho e ali formar uma calosidade. Então, dor intensa, você pode trocar de sapato, mesmo assim continua doendo, dá uma aliviada, mas continua dolorido ali aquela região. Esse é o primeiro indicativo de que algo ali não vai bem. Tá. E isso pode evoluir, pode aumentar a dor e ir mais para a parte do meio do pé e surgir toda uma situação ali em volta de inflamação. Bom, ela disse o seguinte, que num caso de joanete mais avançada, é indicada a cirurgia. Como é que é feita essa correção cirúrgica, doutora? Então, Teru, existem mais de 100 técnicas de correção cirúrgica. Ainda bem, gente. Antigamente, existia até hoje um preconceito com relação à cirurgia. Na verdade, a indicação cirúrgica, ela é num caso assim que a dor não passa, numa situação de desajuste ali mecânico muito grande. E então é avaliado a condição não somente da articulação do dedo, mas também de todo o segmento de membro inferior. Posição de quadril, posição de joelho, para decidir qual o tipo de técnica que vai ser usada ali para esse ajuste do osso do primeiro dedo. Entendi. Agora eu quero saber o seguinte, você disse que a questão hereditária é bem forte quando a gente pensa em joanetes. O que pode, de repente, desencadear ou favorecer realmente a saída do eixo aqui normal? Logo que você percebe ali a criança, o jeito dela andar, é importante dar uma olhadinha se o pé é muito cavo ou se ele tem um desabamento, né, desse arco plantar, se ele tem um pé chato. Isso já mostra alterações mecânicas, articulares ali na região do pé. Ok. Já tem que ficar atento e procurar um especialista para fazer as correções necessárias. Então, um desajuste ali da própria musculatura já mostra que futuramente você pode ter algum problema. Esse acompanhamento é fundamental, o fortalecimento, alongamento dessas áreas, vai prevenir um futuro joanete. Tá. Essa é a primeira situação. Tá. E o uso de sapatos inadequados também pode favorecer? Pode favorecer. Então, se você já tem uma alteração ali orgânica que pode surgir futuramente, você ainda usa o sapato inadequado. Quer dizer, às vezes você já tem até uma questão hereditária, daí você já tem alguma indicação de que você vai ter problemas lá na frente. Isso. E ainda usa, de repente, um desses calçados inadequados aqui, olha, salto alto, não sei se uma sapatilha. Exatamente, Teru. Desculpa. Aqui a gente vê uma sapatilha com um bico mais fino. A gente não pode condenar esse tipo de sapatilha. Ele pode ser favorável a não ter o joanete. O importante é você verificar se essa estrutura do sapato vai pressionar os dedos. Entendi. Então, às vezes, a sapatilha ela tem um bico fino, mas você sente os dedos mexendo dentro
do sapato. Quer dizer, não é aquela coisa que tá assim, Exatamente. latando os seus dedos. O sapato, ele não pode pressionar os dedos e forçá-lo nessa posição de bico. Então, ele pode ter o bico, mas não pode pressionar. O interessante é você entender o seguinte, se você consegue mexer, flexionar os dedos dentro do sapato, você pode ter mais segurança de usá-lo. Eu vou mostrar o meu aqui, gente, que o meu é de bico. Mas ele é super confortável, Ótimo. porque, olha, eu consigo mexer totalmente, os meus dedos estão livres lá. Isso mesmo. E ele é de bico. Exatamente. Então, é muito importante verificar. A gente não pode condenar todos os sapatos de bico. Mas eu já tive, eu adoro sapatilha, né? Porque eu sou alta, Sim. então eu gosto de usar sapatilha baixinha, rasteirinha mesmo. E eu já tive algumas de bico, que eu acho que a gente fica mais elegante, mas que eram, assim, killers. Elas matavam, meu pé conseguia usar 4 horas e depois eu não conseguia mais andar. E eu aposentei, eu já estou numa fase que eu estou usando mais bonito e confortável. Isso, a mulher, ela tem que ter segurança para agir dessa forma. E se não é bonito, é confortável, eu escolho confortável. Perfeito, Teru. Agora, no salto alto, que deixa, às vezes a mulher precisa de um saltinho, nem que seja curtinho, porque dá uma certa... um empoderamento, né? A gente se sente mais feminina, mais bonitona com o salto. Porém, parece que o nosso pé fica todinho apoiado, dependendo do sapato, aqui nessa parte da frente, que parece ser o problema no caso dos joanetes. Sim. A maioria das mulheres tem a tendência para ter o joelho mais para dentro. A gente chama de joelho valgo, né? Então os pés mais para fora, e isso faz com que o peso ele vá mais para frente do pé. E se você usa um sapato alto por muito tempo, isso piora a situação. Então, porque ele não vai só, eu estou imaginando aqui também um salto de bico, né? Ele não só vai formar o bico do pé, mas ele também vai empurrar para frente. E aí todo o peso, o seu peso, a gravidade está te jogando para frente. E você ficar por muitas horas nessa condição vai gerar inflamação ali no local. Se você quiser usar um salto, aquele salto mais bonito, alto, procure usar por pouco tempo. Tá. E quando chegar em casa, tente seguir os passos que a gente vai mostrar daqui a pouco. Eba, gosto dessas dicas. E a gente tem uma sapatilha assim também comum, com um leve saltinho, mas com a frente arredondada. Sim. Teru, o sapato ideal é aquele que tem em média de 2 centímetros de altura e que os dedos ficam livres ali na frente, tenha movimento. Então, se você quer evitar outros problemas além do joanete, como o esporão de calcânio, por exemplo, você tem que usar um pouquinho de salto, é o ideal, uns 2 centímetros, e esses dedos precisam estar soltos lá, mas à vontade. Tá. Então, é o ideal. Então, eu tô percebendo o seguinte, cuida bem dos seus dedinhos, porque eles podem prevenir uma questão de joanete, que é muito dolorida. Você que tem joanete, você que conhece uma tia, uma avó, uma mãe que tem joanete, sabe do que eu tô falando. Eu me lembro, assim, de festas de família e ter sempre alguém, assim, sabe, fazendo a massagem ou com um cara, assim, de muito sofrimento por conta da joanete. Sim, a gente tem que ter um olhar mais delicado para os nossos pés, né? Muitas vezes a gente procura fazer uma massagem nos ombros, me ajuda aqui, mas os pés precisam de uma atenção especial. Então, fazer aquele banho quente nos pés, uma automassagem, se não tem outra pessoa para fazer, você mesmo pode fazer. Usa aquele creme lá, uma pomadinha, passa nos pés, e se esse cuidado for feito diariamente, você vai evitar, assim, vários problemas de dor nos pés. E eu sei que você preparou uma demonstração aqui de automassagem para evitar ou para aliviar as dores que vêm do joanete, é isso? Isso mesmo, Teru, porque assim, resumindo, a gente tem que entender que os pés recebem muita pressão durante o dia. Talvez você já tenha alguma herança genética de desajuste muscular. Se você faz uma massagem, fortalecimento, você já evita problemas futuros. E traz alívio imediato, alívio imediato. E se o problema, se a dor continuar, você tem que procurar um especialista para te orientar melhor e fazer exercícios mais específicos e mais completos para evitar ali uma piora e resolução do quadro também de dor. Tá bom, agora eu quero chamar então aqui a Ramile, vem cá, Ramile. Ela vai mostrar aqui A Simone, na verdade, vai ensinar ela como fazer uma automassagem para aliviar
dores do joelho. Quem não tem joanete pode fazer também? Pode ou dá fazer, problema? deve fazer de forma preventiva. Tá. Principalmente se você já percebe que tem alguma alteração anatômica no pé. Então, é bem importante. Ou para pessoas que usam muito, que ficam muito em pé, como enfermeiros, né? Bailarinas, Lojistas que ficam muito em pé, atendentes, né, de lojas. É importante ter esse cuidado. Tá. Mas então, Ramile, chegando em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar os sapatos, andar um pouco descalço dentro de casa. Às vezes a gente fica o tempo todo de sapato, de chinelo, então é importante dar liberdade para esses músculos, para esse pé se movimentar. E parece que quando a gente faz isso, pode tirar, Ramília, eu vou ficar aqui também, olha. Parece que quando a gente faz isso, parece que a gente ativa os sensores que estavam guardados dentro do sapato. Exatamente, descarrega um pouco de estática. É gostoso. Então faz bem até para aliviar o estresse, né? Sim. Então logo você chegou em casa, tira os sapatos, tira as meias, aí você já pode começar fazendo uma automassagem. Já libera um pouquinho a circulação aqui já também. Melhora, já deu uma caminhada, já deu uma andada, pode fazer então essa automassagem. Ramília, você vai pegar, pode dobrar o joelho, isso. E você vai colocar o primeiro dedo, licença, o dedo indicador entre o primeiro e o segundo dedo. Aqui a gente já consegue um distanciamento e favorece a diminuição da pressão desse dedo contra o outro. Dá licença só um pouquinho que eu quero... Ramília, vou pedir para você levantar e vou mostrar num ângulo melhor aqui isso. Senta agora, faz de novo que eu quero que você aí de casa veja exatamente o que a doutora Simone fez. Isso. Ela colocou um dedo na frente do outro. Isso, o indicador entre o primeiro e o segundo dedo. E com o polegar, ela já vai fazer essa automassagem ao redor do ponto de dor. Esse é o ponto de dor, então ela pode massagear. Que intensidade isso vai acontecer, doutora? Uma intensidade leve a moderada, se não tiver um processo inflamatório, se ela não tiver dor no local. Se tiver já bem dolorido... Ei, vem cá ver isso aqui, porque você pode fazer em casa também, é uma automassagem, você vai fazer sozinho, vem cá ver. Já senta aí no sofá, já se prepara para acompanhar, para fazer junto com a gente. Faz um treininho agora, para depois, no final do dia, depois do faxinão, aí você poder fazer aí em casa. Isso. A Ramília está aqui, ó, fazendo a massagem ao redor dessa região. Vamos supor que já tem um joanete, então faz ao redor do calo. E pode também fazer uma massagem de baixo para cima, para melhorar também a circulação nos músculos próximos à área dolorosa. Certo. Depois dessa massagem, pode descer, por favor? Depois dessa massagem, a gente pode fazer exercícios para os dedos. Então, para todos os músculos ali próximos, não só do primeiro dedo, mas dos outros, né? Então, Ramília, você vai flexionar os dedos para baixo, como se quisesse pegar algo no chão com os dedos. E esse exercício você pode fazer primeiro em um pé, depois no outro, 1 minuto em cada pé. Tem gente com medo da cãibra aí, doutora. Ah, é possível dar cãibra, principalmente se já tem joanete, a musculatura fica muito fraca. Já fica sensível. Já fica sensível. Então, você pode dar um descanso se começar a dar cãibra e continuar em um outro momento. Tá bom. 2 minutos por dia é o suficiente para fazer esse exercício. Enquanto você assiste o Vida e Saúde, ou enquanto você assiste, não sei se o Está Escrito, está mais tarde, está assistindo o Está Escrito, vai fazendo esse exercício com os dedos. Ela está fazendo um movimento de flexão dos dedos. E depois desse exercício, a gente vai fazer distensão. Então, Ramília, você vai levantar os dedos para cima, como se quisesse jogar algo para cima. E por 1 minuto também. Olha que legal. Isso, 1 minuto. Ok. A gente tem aqui uma bolinha. Essa bolinha a gente pode colocar por baixo do pé e com uma pressão leve. Tome cuidado para não pressionar muito, porque pode machucar. Então, com uma pressão leve... do próprio peso da sua perna, você vai fazer um movimento de vai e vem, para frente e para trás. Ok. Isso. E dá para fazer com a bolinha do cachorro, por exemplo? Dá para fazer. Essa bolinha especial? Dá para fazer com a bolinha do cachorro, dá para fazer com uma toalha. Bolinha de tênis. Bolinha de tênis. Você precisa de uma pressão por baixo do pé para fazer essa massagem ali no local. Mas não vai detonar aí a planta do seu pé, não. Pega leve, vai devagar, usando a pressão que você aguenta, tá? Isso. E pra gente finalizar de exercício, você pode caminhar
na ponta dos pés. Parece que é ruim, porque é o processo que gera, né, normalmente o joanete. Mas esse é um exercício para a musculatura debaixo do pé e para a panturrilha também. Então, Mili, caminha na ponta dos pés um pouquinho e você pode fazer isso por 1 minuto. Isso, na ponta dos pés. Ok. 1 minutinho, depois um alongamento de panturrilha, deitado no chão e aí a gente pode finalizar. Então, Você ensinou exercícios muito fáceis, menina. Obrigada, Teru. Isso se fizer todos os dias, com o passar do tempo, a tendência é diminuir esse calo ósseo no local. Esses exercícios são indicados para um joanete naquele estágio da foto que a gente viu ali na imagem. Agora, se for um joanete que já tem um dedo por cima do outro, pode não ter uma evolução tão legal. Mesmo assim, dá para fazer esses exercícios à medida que a dor permitir? À medida que a dor permitir, mas alguns não vai ser possível. Tá. Porque já tem um desajuste muito grande da musculatura. Mas o que der, pode fazer. Compressa, será que pode compressa? A compressa de gelo, ela é muito bem-vinda na fase da dor. Tá. Então, se estiver sentindo muita dor, realmente... Nada de coisa quente. Nada de coisa quente, é gelo mesmo. Porque toda bursite se dá muito bem com o gelo, com a crioterapia. Legal. E aí o tempo é de 15 minutos. Você pode fazer umas 3 vezes por dia. Aqui a gente tem essa bolsinha, que pode ser colocada tanto quente ou fria, quente ou frio. E aí você pode forrar a área com uma toalha fina para não ter um contato direto. Às vezes a pessoa é hipersensível ao frio e pode gerar uma queimadura. E os diabéticos têm que tomar outro cuidado, né? Para não, pela falta de sensibilidade, se queimarem com frio. Isso mesmo. Então, pode ser feito, coloca ali na região dolorosa diretamente por 15 minutos. Toma só cuidado para não gerar peso na região. Então, deixa de ladinho e cuidar, né, para que esse peso também não gere ali pressão e aumente a dor, apesar do gelo. Tá bom. Agora é o seguinte, Simone, a gente falou aqui no começo da nossa conversa que é importante ficar bonita e confortável. Sim. E a Rafa foi atrás, ela quis saber como é que é possível fazer combinações bonitas, elegantes e ao mesmo tempo confortáveis, que não vão machucar os nossos pés. Vamos acompanhar agora? Como você percebeu, hoje a gente vai falar sobre moda, mas peraí, o que o Vida e Saúde tem a ver com moda? Eu vou provar isso pra você aí de casa. Claro que quando a gente tá com looks confortáveis, sapatos confortáveis, é claro que a gente fica mais feliz e tem uma qualidade de vida melhor. Quem vai me ajudar dando essas dicas é a Joyce, que está aqui ao meu lado. E aí eu queria saber dela o seguinte, tem um ditado que diz que mulher elegante só com salto alto. Eu acho que você de casa já escutou. É verdade isso, Joyce? Não, gente, pelo amor de Deus, não. Pode ficar confortável de sapato baixo, sim. Só lembrar que às vezes sem salto a gente relaxa a postura. Se manter aqui, ó, postura certa, sapato confortável e tá tudo maravilhoso. E para nos ajudar, a Joyce separou alguns looks super confortáveis, olha só. Primeiro look, então, o que vai ser, Joyce? Vai ser uma opção com blazer e tênis, que dá pro trabalho. Ó, o sapato que ela separou foi esse daqui, né? Isso, o tênis branco dá pra ir com saia midi, com calça pantacur. Ele é super versátil, combina com tudo. E como é uma opção de trabalho, a gente coloca com blazer aqui pra trazer um pouco mais de seriedade, pra não ficar também muito esportivão, assim. O segundo look, então, qual é, Joyce? Esse também com blazer, mas com uma sandalinha de pedrinha, que é aquela roupa pra ir num evento, numa festa mais arrumada, um aniversário, sair pra jantar. Uma opção também, tipo, chique, bonita, confortável. O sapato
escolhido foi essa sandália. Apesar de ser uma rasteirinha, também ia ficar super bem com uma calça jeans e uma blusinha. Como ela tem a informação com os brilhos, dá um tchan no look, sabe? Pra deixar um pouco mais chique. O terceiro look também, aqui a gente tá com um pretinho básico, mas não tão básico assim, né, Joyce? A gente trocou uma blusinha com uma informaçãozinha, uma rendinha, pra dar um charminho. A gente até dá de opção um sapato preto mesmo, mas uma sapatilha colorida. Joyce, muito obrigada por passar essas dicas importantes pra gente. O pessoal de casa às vezes tem essa dúvida, porque é importante sim a gente se vestir, mas também se sentir bem. Eu acho que esse é o principal. Não adianta você estar com uma super roupa, se sentindo mal, porque transparece também quando a gente está desconfortável, né? Então, conforto em primeiro lugar. Olha que legal, quantas dicas bacanas, hein? Você pode fazer aí também para ficar bonita, elegante e ainda confortável, com looks básicos no pé para não sofrer esses seus queridos aí que te sustentam o dia todo. Doutora, é o seguinte, tem regressão daquela dismorfia, daquela mudança do osso dos joanetes? Na fisioterapia, a gente pode fazer um acompanhamento sistemático, né, desse ajuste muscular. E aí você vai fazer manobra? Como é que é? Os exercícios de fortalecimento desses grupos musculares, desses pequenos músculos ali que envolvem as articulações do pé. Que legal! Não somente no pé, mas todo o reajuste postural também. Às vezes, lá o pé está sentindo um desequilíbrio no quadril, certo. no joelho. Então, a gente pode fazer todo esse ajuste postural para ter uma melhora lá do joanete. Isso na fase inicial. Se for uma fase já que tem esse dedo por cima do outro, uma deformidade já bem grande, aí a melhor indicação realmente é cirúrgica. Tá bom. Então, o ideal é não ir para a cirurgia logo de cara. Só cuidar para não chegar lá. Isso, é cuidar para não chegar lá. Tá certo. Obrigada, doutora Simone. Eu agradeço. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Minha Horta na Cidade. Como é que será que cultiva alface orgânica? E ainda tem receita boa por aqui. Vamos ter uma limonada de inhame. É já já aqui no Vida e Saúde.